Desde que eu comecei a trabalhar com convivência familiar, a estudar o direito da criança, eu sempre tive por missão quebrar mitos. Eu sempre tive dentro de mim que eu precisava fazer algo diferente, que eu precisava fazer pesquisas que trouxessem alguma relevância acadêmica. E um dos pontos que eu venho enfrentando nas minhas pesquisas é o mito de que a família natural é o lugar ideal para se criar uma criança ou um adolescente. E nessa missão de brigar contra esse mito, o ano passado eu recebi uma luz. Numa viagem acadêmica à Universidade de Harvard, eu tive a oportunidade de conhecer um centro para o desenvolvimento das crianças, que é um centro de estudos interdisciplinar. E lá eles estão pesquisando a interferência do material genético em cada criança e em cada adolescente. O quanto o material genético determina a pessoa que a criança ou adolescente vão ser. E lá eu pude então tomar contato com pesquisas que dizem que as nossas experiências de vida, o que a gente passa nos nossos lares, fora dos nossos lares, o tipo de educação, o estímulo que a gente recebe, é capaz de realizar alterações até mesmo no nosso DNA. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. E para a gente poder investigar, assim como se faz lá hoje na Universidade de Harvard, a gente precisa partir de uma pergunta, que é: por que os filhos se parecem com seus pais? E eu quero convidar vocês para a jornada maravilhosa do início da vida, em que dentre 300 milhões de espermatozoides nadando até o óvulo, nós fomos, cada um de nós, os vencedores. Então já somos singulares demais por isso. E na sequência, nós temos também, depois que há esse encontro do espermatozoide com o óvulo, o início da maravilha da vida humana, de uma primeira célula que vai se subdividindo até que nós temos um conglomerado de células que formam o embrião humano. Esse embrião vai ser desenvolvido no útero materno até que nasça o ser humano, até que nasça o filhote humano. E esse filhote humano, ele já vai trazer em si, em cada uma das suas células, o DNA. Isso mudou muito a partir de 1953, quando se descobriu o material genético, a carga genética. Essa imagem traz um pouco de informações relevantes para o tema que nós estamos abordando. Nós temos ali o núcleo celular e depois nós temos o cromossomo. Os cromossomos, cada uma das nossas células tem lá 23 pares de cromossomos. E os cromossomos têm dentro deles as nossas fitas de DNA, que vão trazer as nossas informações genéticas. As nossas fitas de DNA, se pudessem ser esticadas, cada uma delas, de cada uma das células do corpo humano, dariam 2 metros cada uma delas. Mas como é que elas cabem dentro do núcleo celular? Elas ficam enroladinhas em carretéis, que são as estonas. E nós temos, se esticarmos a fita do nosso DNA, mais de 25 mil partes. Cada uma dessas 25 mil partes são os nossos genes. E os nossos genes, de forma individual ou combinada, são os responsáveis pelas nossas características genéticas. E os nossos genes, de acordo com a sopa de letrinhas ali, vai então determinar a nossa cor do cabelo, um traço de personalidade, vai determinar vários aspectos do desenvolvimento da nossa vida. E o que vem se estudando hoje é como, repito, o meio, as experiências de vida, o ambiente de cada pessoa interfere no DNA. Hoje já se sabe que o DNA não escreve em pedra as pessoas que nós podemos ser. Por quê? Porque existem várias operações no nosso material genético que são interações que acontecem a partir do que a gente vive. Por exemplo, em cada uma de todas as nossas células, nós temos um material genético completo. Então quer dizer que numa célula de uma unha minha, eu tenho ali o DNA completo. Eu tenho um DNA, eu tenho um gene que poderia determinar o crescimento de cabelo. Por que não nasce cabelo na minha unha? Porque o nosso corpo é organizado para fazer ativação ou inativação de genes. É o âmbito de estudo dessa área da genética que se chama epigenética. É uma área que estuda de perto os genes, como os genes são ativados ou inativados. Você pode, por exemplo, nascer
com um gene que traga uma predisposição a uma doença grave, como por exemplo um câncer. Mas as suas experiências de vida, os seus hábitos, o que você come, o que você bebe, o que você passa, se você vive em um ambiente de estresse tóxico, pode ou não determinar se aquele gene que vai gerar um tumor vai ser ativado ou não. O que acontece na nossa vida é capaz de ativar ou inativar cada um dos nossos genes, responsáveis por características físicas ou mesmo por características comportamentais. E isso é muito especial quando nós conectamos com os temas de convivência familiar. Por quê? Porque muitas pessoas apresentam muita resistência em relação à adoção e até mesmo à paternidade socioafetiva, porque são apegadas na carga genética, porque acreditam que os melhores e ideais filhos são aqueles que trazem o material genético dos seus ascendentes. As pesquisas sobre epigenética quebram esse paradigma, para dizer que no máximo 50% do que somos na fase adulta é decorrência direta do nosso genoma, do nosso código genético. Os outros, pelo menos 50% do que nós somos, decorrem das experiências que nós vivemos. Então nós podemos ter lá inúmeros genes que nunca serão ativados. Assim como eu posso ter genes que, dependendo do que se vive, dependendo de uma experiência em casa, eu posso ativá-los. Eu posso então fazer com que uma criança mude as características da sua vida futura, se eu permitir a ela, num caso de uma adoção, um ambiente familiar propício para o melhor desenvolvimento de vida. Essa é a epigenética, que estuda então os genes de perto. Quando a gente fala sobre filiação, a gente trabalha basicamente com 3 espécies: a filiação biológica, a filiação por adoção e a filiação socioafetiva. Na filiação biológica, quantos filhos se parecem com seus pais? Praticamente 100% vão se parecer com seus pais, porque já nascem com o material genético dos seus pais. Mas ao longo da vida, podem passar a se parecer cada vez menos, a depender das experiências que vão ter. Na filiação por adoção é o exato oposto. Quando uma família tem por adoção um filho, esse filho chega 0% parecido com os seus pais, mas tem a capacidade e a possibilidade de ficar muito parecido a cada dia de convivência. E a filiação socioafetiva da mesma maneira. E o que eu quero deixar patente aqui é que o afeto, o cuidado e aquilo que nós permitimos às crianças e adolescentes viverem vão determinar o adulto que eles podem ser. E a epigenética, então, ajuda a quebrar paradigmas, a quebrar mitos. Quando nós falamos sobre adoção, esse é o cenário que a gente tem no Brasil hoje. Nós temos 46 mil pretendentes à adoção. No ciclo menor, ali no meio, nós temos 9,6 mil crianças e adolescentes que estão em condições de serem adotados no nosso Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção. Por que os números não fecham? Todo mundo aqui sabe. Primeiro que há uma diferença de perfis buscados, mas principalmente porque nós temos um outro problema que é muito mais grave, que é o número que está aqui no círculo de baixo, de 46 mil crianças e adolescentes que estão em situação de invisibilidade em acolhimento familiar ou acolhimento institucional. E aqui um grande problema é por que essas crianças e adolescentes estão em situação de invisibilidade? Porque estão acolhidas e não têm a possibilidade de serem encaminhadas para famílias para guardas com finalidade de adoção, porque a nossa legislação adotou a premissa de que o lugar ideal das crianças e dos adolescentes é a família biológica. Então há um esforço da legislação para o judiciário de sempre se buscar o restabelecimento dos laços biológicos da família natural, mesmo quando claramente eles não são a melhor alternativa. Então quando nós falamos sobre epigenética, nós dizemos que nós não somos 100% daquilo que fomos programados para ser, e que o meio interfere em quem podemos ser. Nós ajudamos a quebrar esse mito e ajudamos a movimentar o legislativo, e toda a doutrina já se movimenta nesse sentido, para quebrar esse paradigma de que o lugar ideal de uma criança ou adolescente é a família biológica. Quero contar para vocês uma história que sintetiza
o papel da epigenética e sintetiza o quanto o afeto e o cuidado são capazes de interferir na vida das pessoas e das famílias, e o quanto vários dos avanços que foram possíveis por conta dos trabalhos do IBDFAN e dos seus participantes mudam a vida das pessoas, como por exemplo o reconhecimento da tese de multiparentalidade. Em 2015 eu ministrei uma palestra sobre multiparentalidade e foi bastante chocante a época, porque não se falava tanto quanto se fala hoje sobre multiparentalidade, foi antes da tese de repercussão geral. E 3 dias depois eu recebi no escritório uma das pessoas que estava na palestra para me dizer: eu preciso muito que você busque para mim o reconhecimento de uma relação multiparental, porque isso vai mudar a vida da minha família, isso vai trazer felicidade para nós. E então ele começou a me contar a história da família dele. Ele disse o seguinte, que existia um casal, a mulher se chamava Suzel, o homem se chamava Gil, e eles tiveram 2 filhos, a Carolina e o Guilherme. Por uma tristeza do destino, a Suzel ficou viúva, perdeu o marido num acidente de carro e ficou com os 2 filhos. Situação extremamente difícil, mas, por sorte, logo se encontrou com o Amaury, com quem se casou, e ele então assumiu aquela relação com a nova esposa e também passou a assumir uma relação diferente com os filhos biológicos dela. Logo depois, eles tiveram um filho biológico, o Eduardo. E então passaram a viver em uma família reconstituída ou reconstruída. E quando esse cliente veio até mim e começou a contar a história dele, o meu cliente é o Amaury, esse sujeito que se casou com a viúva que tinha 2 filhos e com ela teve um filho biológico, ele me disse: quero te contar porque a minha família é um pouco diferente das famílias tradicionais. Desde que eu me casei com ela e passei a conviver com os filhos dela, para mim, desde sempre, eles foram também meus filhos, eles são meus filhos, eles me tratam por pai e eu os trato por filhos. Inclusive, eles têm cada um 6 avós, e cada um dos ascendentes, os meus ascendentes, os ascendentes da minha esposa, os ascendentes do pai biológico deles, da Carolina e do Guilherme, todos tratam as crianças como netos, e as crianças têm 6 avós, e se amarram nisso. E nas festas de final de ano, na Páscoa, estão sempre juntos, todas as famílias, e é uma festa, uma farra só. E curiosamente, disse ele, em muitas oportunidades, quando estamos todos juntos, a gente nem se lembra que não há nenhum tipo de vínculo biológico. E as pessoas ficam tentando adivinhar quem é filho biológico meu ou não, porque a gente se parece tanto. A gente se parece como se tivesse o mesmo material genético, todos nós. Mas, disse ele, sempre tivemos dentro de nós uma grande angústia. Por quê? Porque eu queria ter o reconhecimento jurídico dessa relação de filiação com esses meus 2 filhos socioafetivos, mas jamais quis. Por quê? Porque a presença do pai biológico registral sempre foi muito forte, e eu não desejaria que eles tivessem retirado dos documentos e dos registros deles o pai biológico. Então nunca buscamos nenhum tipo de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Mas agora, depois que eu ouvi a sua palestra sobre multiparentalidade, eu percebi que talvez a gente possa buscar esse reconhecimento. Então eu disse para ele, não é bem assim, não vai ser tão fácil, ainda é um tema muito novo, mas a gente pode tentar. E disse a ele, a melhor maneira de tentarmos fazer isso, primeiro é você sentando com os seus filhos, conversando com eles. Ele disse, eu já fiz, já conversei com os meus filhos. E aí eu me instruí também. Vamos então colher o consentimento do seu filho biológico, o Eduardo, por escrito, porque ele aqui uma hora interessado do seu ponto de vista patrimonial. Porque a partir do momento que houver o reconhecimento, ele deverá concorrer com os seus filhos socioafetivos, que passarão a ser os seus filhos registrais. Pois bem, ajuizamos a ação, foi marcada a audiência e o juiz, de forma muito rápida na audiência, quem é fulano, quem é Carolina, quem é Guilherme, quem é Eduardo, foi perguntando, e ele falou, está todo mundo de acordo? Está todo mundo de acordo. Eu esperava que fosse ser proferida a sentença ali, mas não foi, num caso tão complicado e inovador à época, isso já em 2016 não foi. Mas enfim,
2, 3 meses depois, veio a sentença de reconhecimento da paternidade socioafetiva sem a quebra do vínculo de filiação com o pai biológico já falecido. Então, o reconhecimento de uma relação multiparental para essa família, que sempre foi uma família que viveu uma relação multiparental, mas que o direito não, de maneira nenhuma, trazia reconhecimento a essas relações, gerando insegurança. Eles já tinham até, em certo momento, disse o meu cliente, conversado sobre questões patrimoniais, e o filho biológico já tinha dito que iria, por espontâneo próprio, dividir o patrimônio em qualquer circunstância que fosse, porque para ele não faria o menor sentido ser o sucessor único do seu pai biológico. E aí eu até trouxe aqui para a gente conhecer, eu usei os nomes reais, porque perguntei a essas pessoas se podiam os nomes reais delas, e trouxe uma foto aqui para vocês conhecerem essa família. Então está aqui. Aqui é a minha família, eu sou o Eduardo, meu nome é Paulo, Eduardo Leto, e eu deixei assim meio escondidinho. E advoguei em causa própria para o meu pai, eu dei a palestra para ele, contei para ele depois, olhando para ele fixamente. Esperei que despertasse nele a vontade, ele veio conversar. Nós conversamos em casa, entre os nossos irmãos, e conseguimos então levar adiante esse nosso desejo. Somos todos advogados, menos a nossa mãe, que é química. E só isso já diz um pouco da nossa fala, e já diz o quanto nós somos parecidos. Por influência do meu pai, meus 2 irmãos acabaram fazendo direito. E a minha irmã é extremamente parecida com o meu pai em vários aspectos, e o meu irmão é extremamente parecido com o meu pai, não fisicamente, porque ele é mais parecido com o pai biológico, mas ele é muito parecido com o meu pai também em vários aspectos comportamentais. E aí eu quero encerrar a minha fala fazendo um pedido, para que a gente leve desse evento as lições que têm capacidade de mudar a vida das pessoas. Como todo evento do IBDFAN tem esse potencial. Por causa do IBDFAN, e eu faço agradecimento público ao Rodrigo, a Maria Berenice e a todos os IBDermanos, eu tive a capacidade de ter um reconhecimento jurídico de uma relação que já existia na minha família. E isso nos torna hoje muito mais felizes. Então, a cada dia que tiverem a oportunidade de levar adiante mensagens que permitam as pessoas viverem como elas desejam e não como o Estado determina, que o façam. Porque a gente sabe, a partir do que a gente discutiu hoje, que nada é tão forte quanto o afeto. Porque o afeto é capaz de mudar até mesmo o nosso DNA. Obrigado.